Fala pessoal, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um webinar da Mimac Brasil. A gente está muito contente em poder voltar a se comunicar com o mercado, a falar com as pessoas, a mostrar um pouco do que a Mimac está disposta a apresentar para o mercado. Eu vou colocar aqui na tela também o Leonardo, ele vai participar com a gente durante esse tempo do webinar, que deve durar mais ou menos de 45 minutos a 1 hora. Bom dia, Léo, tudo bem? Olá, bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Fazer uma breve apresentação, né, Léo? Só para as pessoas que não nos conhecem. Bom, eu sou Danilo Ribeiro, gestor de marketing e produto da Mimac Brasil. Eu tenho 13 anos de Mimac, desde que ela se instalou aqui no Brasil. E o Léo tem 8, 9 anos de Mimac, né, Léo? Isso mesmo, 8 anos de Mimac. O Léo trabalha com a parte de desenvolvimento da linha IP, que é a linha UV que nós vamos estar comentando hoje. Mas vou pedir algumas coisinhas antes da gente começar. Se vocês puderem verificar aí na tela, tem uma mensagem dizendo que, caso queiram assistir a apresentação com um pouco mais de qualidade, tem uma configuração que dá para ser editada. E vou pedir para o pessoal confirmar no chat aí para a gente, por favor, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo tranquilo, se não tem nenhum problema com a apresentação. Se vocês puderem dar um ok para a gente, e a gente já vai dando sequência. A ideia principal hoje é a gente falar do lançamento, né, do equipamento JFX 200 2513EX, e a gente, além disso, contextualizar um pouquinho de quem é a Mimac, do que a Mimac faz globalmente, faz no Brasil, depois apresentar as características do equipamento e dar sequência numa parte de perguntas e respostas mais para o final. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, façam através do chat. A gente vai estar acompanhando aqui os comentários e as perguntas e a gente fala sobre isso no final da apresentação. Vamos lá. Acho que muitos dos que estão presentes conhecem a Mimac, né? A Mimac é uma fabricante de impressoras digitais, mas ela não se limita somente à questão do hardware, né, da impressora. Ela trabalha também com as tintas, né, com os insumos em geral, tintas, líquido de limpeza, as peças, e trabalha também com softwares de gestão de imagem, de gestão de impressão, enfim. Então, a Mimac ela tem toda essa linha de produto. E como que ela é posicionada hoje globalmente? Bom, é uma empresa japonesa, né, e tem atuação hoje de produção no Japão, na China e na Itália, e além disso ela tem escritórios comerciais, técnicos e de marketing espalhados pelo mundo. Então hoje a Mimac tem algumas unidades nos Estados Unidos, ela tem algumas unidades na Europa, ela tem unidades na Ásia, enfim, já tem toda uma atuação global, e nesses últimos 13 anos a gente vem ganhando mais espaço e mais capilaridade aí no mercado nacional. Então, hoje, nós somos, como unidades de negócio da Mimac diretamente, nós somos em 4 filiais. Nós temos a matriz, que é localizada em São Paulo, depois nós abrimos a filial Recife, que tem como objetivo dar suporte ao mercado do Nordeste. Nós abrimos a filial de Blumenau, que faz a atuação mais próxima dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, por último, nós abrimos a filial de Belo Horizonte, que dá suporte basicamente para os estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Mas esse suporte que a gente comenta, ele é muito baseado em dar suporte aos canais de distribuição e os canais de distribuição, sim, atenderem aos clientes finais. Isso não impede, muito pelo contrário, né, que nós estejamos em contato com os clientes finais e usuários dos equipamentos. É fundamental que isso aconteça e que isso possa ser a rotina do dia a dia, mas essa capilaridade dos canais de distribuição espalhados por todos os estados do Brasil, ela é muito importante para
para que os clientes possam comprar tanto a impressora, quanto as tintas, quanto as peças, ou serviço de manutenção, enfim, qualquer necessidade, muito mais próximo dentro dos seus próprios estados, né? Então, a gente dá bastante valor ao trabalho que os distribuidores fazem hoje junto aos clientes finais. E o que a Mimac consegue prover aí para o mercado, né? Hoje, basicamente, a Mimac está separada em 3 segmentos de atuação. Um deles é o mercado têxtil, na qual a gente fala basicamente sobre as impressoras de sublimação, sejam elas de 1 metro de largura, 1,60 m, 1,80 m de largura, mas a gente também fala sobre as impressoras com potencial para imprimir diretamente em tecidos de base natural. Nesse sentido, a gente consegue destacar a série da Tiger, que pode trabalhar com tintas reativas ou tintas sublimáticas, e também a série TX300, que pode trabalhar com tinta à base de pigmento e com tintas à base reativa, base ácida, enfim, outros tipos de aplicação. Além disso, a gente tem uma linha de equipamentos que atua no mercado de comunicação visual. Quando a gente fala de comunicação visual, nós estamos falando das gráficas em geral, né, que convertem materiais, que convertem vinis, que convertem papéis, convertem lonas, enfim. Essa linha de equipamento, ela está desenvolvida basicamente nas impressoras solvente rolo a rolo, nas impressoras UVs rolo a rolo. Esses são os equipamentos que mais se destacam dentro da linha de comunicação visual. Além disso, dentro do segmento de comunicação visual, temos as plotters de recorte, sejam elas na medida de 60 centímetros ou de 1,30 ou até mesmo 1,60. Mas hoje o foco do nosso bate-papo está na linha que nós chamamos de industrial. Essa linha industrial ela é composta basicamente pelas impressoras UVs planas, né? No caso a série UJF, com as medidas de 30 por 42, de 60 por 42 ou 71 por 51. Além disso, a gente se desenvolve, e é o que nós vamos falar mais a respeito, dentro dessa linha JFX. A linha JFX hoje ela é composta basicamente por quatro equipamentos. A JFX 22513, a JFX 22513EX, que é o equipamento que nós vamos falar hoje, a JFX 500 e a JFX 600, que são equipamentos aí que em breve a gente vai dispor mais informações para o mercado. E só para finalizar aqui um pouquinho sobre como que a Mimac entende o mercado e enxerga o seu posicionamento, ela tem como visão corporativa o slogan, né, o lema, algo novo, algo diferente. Como que isso é refletido nas ações da empresa, né? Quem acompanha mais de perto o dia a dia da empresa, o dia a dia da Mimac, consegue visualizar o quanto a Mimac consegue lançar de equipamentos anualmente, sem que seja exatamente uma troca de portfólio. É mais um complemento de portfólio do que uma troca exatamente. Então, ela vem se desenvolvendo desde lá de trás, do lançamento da JV3, depois da JV33, enfim, tem uma série de equipamentos aí nesse meio de caminho, mas você pode ver que no último ano, nesse ano de 2022, por exemplo, nós fizemos o lançamento da série 330, que é composta por um equipamento de sublimação, um equipamento solvente, 2 equipamentos solventes e um equipamento de sublimação. No ano passado, nós lançamos a série 100, que é composta por um equipamento solvente, um UV e um sublimático. Isso acontece realmente no dia a dia da Mimac. E além do convencional, solvente, sublimação e UV, ela se destaca aí por lançar equipamentos que sejam fora do convencional, como, por exemplo, a série de equipamentos 3D de impressão colorida, né? É a 3D UJ, que é possível imprimir com mais de 10 milhões de cores diretamente. E, além disso, ela vem se desenvolvendo para prover para o mercado soluções inteligentes, né? Soluções de IoT. Então, são cases de automação, por exemplo. Eu consigo pegar uma máquina de impressão plana, uma máquina de impressão UV plana, por exemplo, e linkar ela a um braço mecânico. Esse braço mecânico vai estar abastecendo automaticamente a impressora com os materiais a serem impressos, né? Então, veja que
essa questão do algo novo, algo diferente é bastante forte para a Mimac, e no dia a dia realmente isso se reflete em melhoria de soluções aí para o mercado. Mas hoje é dia da gente falar mais sobre a JFX 200, 2513 EX, e quem vai passar mais dados e mais informações aí do equipamento para vocês é o Leonardo. Léo, deixo contigo aí, qualquer coisa você me chama. Obrigado, Danilo. Bom dia a todos e obrigado pela presença de todos no nosso webinar de lançamento. Sou Leonardo Freitas, supervisor de desenvolvimento de produto industrial aqui da Mimac, e vou falar sobre o lançamento JFX 200 2513 EX, né, da linha da JFX 200, né, um equipamento que veio para completar a família JFX, né, ele não vai substituir o equipamento JFX, sim, é um equipamento que vem oferecer mais produtividade, né, e alguns diferenciais, né, para o mercado de comunicação e impressão em materiais planos. Bom, vou falar de algumas características durante a apresentação, né? Aqui um overview de todas as características, mas eu vou estar focando melhor, né, sobre as características. Quem já conhece a JFX 200, né, viu que o equipamento em parte física dele é bem parecida, né? Não tem diferença em parte física, tamanho de mesa, né? Então, é quase o mesmo equipamento, porém com algumas melhorias e com maior produtividade, né? Bom, vou falar um pouco sobre as cabeças de impressões, né? O equipamento JFX 200 2513, ele possui 3 cabeças de impressões, né? Sendo 2 em linha e uma escalonada, né? Então, a JFX 200, a intermediária, ela possuía 2 cabeças de impressão, e a JFX 200 EX, ela vem com uma cabeça a mais, né? Uma cabeça com 4 canais de cores, e possibilitando 8 canais de cores de tinta, né, para você fazer a instalação na máquina, né? Sendo 2 cabeças em linhas com acromia, cian, magenta, amarelo, preto, e a cabeça que está deslocada à frente é onde recebe as cores especiais. Então, você tem a possibilidade de colocar verniz e tinta branca no equipamento, né? Você pode colocar 2 garrafas de branco, 2 garrafas de verniz, ou 4 garrafas de branco, 4 garrafas de verniz, ou 2 garrafas de verniz e 2 de branco, tendo essa possibilidade de usar verniz e branco no mesmo equipamento. E a possibilidade da cabeça ser escalonada, isso aumenta a produtividade, mantém a produtividade do equipamento usando cores especiais. Então, caso você tenha necessidade de imprimir semic mais branco, ou semic mais o clear, que é o verniz, ela vai fazer isso de uma vez sem perder produtividade. Então, isso é um grande diferencial do equipamento, a possibilidade de imprimir 2 camadas sem redução de produtividade. A gente vai falar sobre a produtividade mais à frente também, né? Bom, o equipamento, ele tem a possibilidade de, isso com o nosso software, o Rasterlink, de informar para o cliente, antes de iniciar a impressão, o quanto que vai ser consumido de tinta, né, numa impressão, uma determinada impressão. Vamos supor, coloco o arquivo lá no software, faço todos os ajustes de resolução, condições de impressão, posicionamento, né, quantidade, e se o material vai ter tinta branca ou verniz, você tem como receber essas informações de quanto o arquivo vai gastar em tinta antes de iniciar a impressão, né? Então, você consegue receber essas informações, converter o ml a centavos, né, do valor da tinta, e ter o valor de custo de tinta do produto final. É possível utilizar garrafas de 1 litro, né? Então, as tintas, ela vem em garrafas de 1 litro, e elas vêm com chip, né? Esse chip, ele, além de informar qual tipo de tinta que você está utilizando no equipamento, as cores, ele vai informar a validade, vai informar se a quantidade de tinta que ainda mantém
na garrafa, né? Se, por exemplo, eu preciso transportar esse equipamento, eu consigo tirar esse chip, guardar, quando eu for reabastecer a máquina, ele continua daquele ponto onde parou, e também a rastreabilidade, né? A Mimac consegue rastrear qual é a origem da tinta, qual que é o lote, caso tenha algum problema e precisar fazer alguma troca de tinta, a Mimac consegue ter todas essas informações devido às informações que estão incluídas no chip da tinta que é utilizado na JFX. O equipamento ele tem a possibilidade de usar 3 tipos de tintas, né? Então, a Mimac disponibiliza a tinta Lu 120, que é uma tinta semiflexível, né? Uma tinta que ela possui maior características de elasticidade e flexibilidade. Isso é muito uma tinta que ela é muito voltada para materiais mais flexíveis, como couro, borracha, né, EVA. Então, clientes que querem imprimir esse tipo de materiais, é possível. Não significa que a tinta não é possível materiais rígidos. Você consegue imprimir em PVC, PS, foamboard, ecomboard, papel cartão, né? Esses tipos de materiais que são rígidos e semi-rígidos. Mas também ela tem propriedades flexíveis, né? Isso te dá uma variedade maior de imprimir em diversos tipos de materiais, né? Não ficar limitado só a um tipo de material. E também a possibilidade de acabamento, né? Esticar, dobrar o material, cortar o material. Então, isso é muito bom para fazer acabamentos de aplicações em algum tipo de superfície. Tinta LH100, que é uma tinta bem específica, né? Uma tinta bem mais nichada, para clientes que precisam de uma extrema resistência mecânica, clientes que precisam imprimir em placas que vão receber atrito, né? Que vão receber algum tipo de atrito. A LH100 ela é a tinta ideal para esse tipo de cliente, né? Então, por exemplo, placas de sinalização para deficiente visual, né? No caso de criação de braille, a tinta LHC ela vai resistir muito mais tempo, né? Não significa que as outras não vão resistir, mas ela vai ter uma resistência muito mais tempo, com um toque ali, né? Um toque constante para fazer a leitura. E temos a Lu 150, que é uma tinta semi-rígida, né? Ela tem uma propriedade um pouco mais rígida que a Lu 120. Então, ela é ideal, ela não é ideal para esticar, né? Mas ela é ideal para dobra, para cortes, né? Alguns tipos de dobras, alguns tipos de corte, você consegue utilizar esse tipo de tintas. Todas são disponíveis cian, magenta, amarelo, preto, verniz e tinta branca, né? Então eu tenho a disponibilidade do set ink completo para os 3 tipos de tintas, todos em garrafas de 1 litro. Bom, vamos explorar um pouquinho a velocidade do equipamento da JFX 225-13EX, né? Essa é uma da novidade, né, da linha JFX 200, né, que é a possibilidade de imprimir em modo draft, né, que é o modo rascunho. Esse modo você consegue atingir até 35 metros quadrados por hora, isso com as 2 camadas, com branco e cor, ou branco e verniz, né? Então você não perde a produtividade. Esses 35 metros quadrados por hora tem essas 2 vantagens, que é a impressão em camadas e é uma resolução que é possível ser vendida, não é uma resolução que está ali só por estar, não. Nós fizemos os testes aqui no nosso showroom, né? Nós temos o equipamento instalado aqui no nosso showroom e a resolução, em algumas aplicações, ela se sai muito bem, né? Mesmo sendo uma produção chamada de rascunho. Ela é uma produção, é um modo que é possível usar em diversos tipos de aplicações, principalmente em aplicações com gigantografia, né? Imprimir numa placa no tamanho da mesa. Então,
que são as placas padrões de 2,20, 2,40 por 1,20, né? Você consegue fazer esse tipo de trabalho e ele apresenta um ótimo resultado. Então, a 300 por 300 dpi faz 35 metros quadrados horas em 4 passadas, né? Isso com branco já, as duas camadas, e as resoluções 300 por 450, que seriam as menores, a menor resolução da JFX 200 convencional, você tem 25 metros quadrados em 12 passadas, né? Mesmo em 12 passadas, que é uma resolução que é muito usada pelo mercado, né? E 90% do mercado usa essa resolução, você tem 25 metros quadrados com 2 camadas de cor. Sim, só para fixar, velocidade com 1 ou 2 camadas. Então, todas essas velocidades apresentadas, você consegue imprimir com cor mais branco ou cor mais verniz. Bom, aqui é um comparativo, né, com a JFX 200 Standard, que é o modelo anterior, com a JFX 200 2513X, né, que é o equipamento que estamos apresentando. Então, se você olhar no gráfico, né, a primeira coluna ali é o modo Drift, que é um modo novo que tem disponível, né, o modo rascunho que tem disponível para a JFX 200, e a partir da segunda coluna em diante são os comparativos da JFX 200EX com a JFX 200 Standard que temos no mercado disponível ainda. Se vocês verificarem a mesma resolução, ela dá o dobro de produtividade, né? Então, você até uma resolução de produção ali, que é 600 por 600 dpi, você ainda mantém 18 metros quadrados horas. Para esse tipo de equipamentos de impressões planas com 2 camadas, é uma ótima produtividade, né, para o mercado, isso quando se compara aos concorrentes da mesma linha do nosso equipamento. Então, você tem uma produtividade de 18 metros quadrados por hora na intermediária, com uma ótima qualidade e com as 2 camadas. Né? Eu estou frisando bem isso para vocês entenderem que todas essas impressões, todas essas produtividades são 2 camadas simultâneas. Ela vai imprimir isso simultâneo, ela não vai imprimir, voltar e depois imprimir a segunda camada. Não, ela vai fazer isso simultaneamente devido ao escalonamento de cabeças. Né? Eu tenho 2 cabeças em linhas e uma cabeça escalonada à frente, que são as cores especiais. Pode passar, por favor, Danilo. Isso. Bom, vamos explorar um pouco os recursos, né, que temos no equipamento JFX. Alguns já tínhamos na JFX, em outros equipamentos da Mimac, e outros são novidade para a linha JFX 200, né? Bom, o equipamento ele conta com uma área de 2,5 metros por 1,30, né? Então, tem um equipamento que ele tem um padrão um padrão para as principais chapas do mercado, né? Que é 2,44 por 1,22, então você consegue fazer a impressão desses materiais 100%, e ela possui 2 zonas de vácuo, né? Sendo o vácuo 1, a zona 1, pegando 60% da mesa, né? Então ele vai um pouquinho além da metade da mesa, e na zona 2 ali você tem os 40% que você consegue separar isso através de válvulas na frente do equipamento, né? E nós vamos ter um vídeo demonstrativo que vai mostrar isso bem melhor para vocês verem como é simples. E uma novidade da linha JFX 200, né, é a possibilidade de ativar e desativar o vácuo utilizando um pedal, né? Isso deixa a mão do operador livre para poder segurar e prender, posicionar a chapa em cima da mesa de impressão e fazer o acionamento do vácuo com o pé ali, facilitando a instalação do material em cima da mesa de impressão, né? Então a mesa ela tem o vácuo lá, né, os furos de vácuo, que você vai posicionar a chapa. Quando você pressionar com o pé ali, ela vai fazer a sucção do material, deixando o material o mais estável possível em cima da mesa. Bom, falar um pouquinho da altura da cabeça, né, de impressão.
A JFX 200, né, desde a linha 2513 convencional para 2513 EX, ela imprime até 50 milímetros de espessura, ou seja, 5 centímetros de espessura, né? E isso possibilita imprimir diversos tipos de materiais mais espessos, né? Como madeira, MDF um pouco mais espesso, FUAN, PVC expandido de 5 centímetros, alguns tipos de materiais base de espumas, né? Então você consegue imprimir nesse tipo de materiais até 5 centímetros de espessura. E o equipamento em volta das cabeças, né? Desculpa, o equipamento ele consegue fazer a leitura da espessura do material automaticamente, né? Você tem a opção de setar lá no painel a espessura do material de acordo com o que vem no informado, né, do material, vou lá e coloco a espessura, ou fazer a checagem, né, com o gap pin. O gap pin ele vai fazer a leitura através de contato do material. Você informa um ponto em cima da mídia, esse gap pin vai descer, encostar no material e informar no painel a espessura desse material que vai ser impresso, né? Isso facilita e certifica também a espessura do material, né? Às vezes eu tenho um material que ele vem com a informação do fabricante, mas vem ali que o fabricante mesmo informa que ele tem uma variação de mais ou menos 1 milímetro, né? Então você pode ir lá e certificar essa leitura do material. E caso eu tenha um material que seja irregular, né? Vamos supor, eu fiz uma leitura num ponto, o outro ponto, o material é um pouquinho mais alto, né? Ele é um pouquinho maior. O equipamento ele possui o Media Jam, né? O Media Jam são duas abas que ficam em volta do carro de impressão, que ele, ao colidir com o material, ele não deixa a cabeça, o carro de impressão, encostar com a cabeça de impressão na lateral do material. E a vantagem disso aí, né, o legal desse sistema é que ele não cancela a impressão. Ele vai pausar a impressão, subir o carro para 50 milímetros e perguntar para o usuário se ele quer continuar a partir daquele ponto a impressão. Caso o usuário queira continuar, ele tem a possibilidade de aumentar mais uns 2 ou 3 décimos de milímetro ou posicionar o material caso o material tenha levantado, com algum material está muito encanoado, ele levantou, você consegue fixar novamente e continuar da onde parou, né? Às vezes colidiu do lado, não estragou a impressão, né? A impressão ainda está intacta, continuaria da onde parou, e isso você consegue com a JFX, né? Principalmente placas rígidas costumam ser bem com um valor muito mais alto, né? Então você está imprimindo um material que você não consegue recuperar aquele material removendo a impressão. Parou ali no meio, você teria que descartar esse material. Não, com a JFX você consegue, você tem a chance de continuar a impressão dali daquele ponto, beleza? Sistema Maps. A JFX 200 ela já vem atualizada com o sistema Maps 4, né? O sistema Maps nada mais é do que um sistema que ele melhora a qualidade de impressão em resoluções menores, onde você consegue enxergar o bend, né? O bend, o que é? É a composição da impressão, né? A cabeça de impressão passa e vai depositando tinta e ela vai compondo aquela impressão com diversas faixas de tinta. E em menores resoluções, muitas vezes o operador ele não consegue cravar 100% o ajuste do feed, né, que nós chamamos de feed, que é o avanço da mídia, ou no caso da JFX, o avanço do carro de impressão. E o que o Maps faz? Ele suaviza as bordas de cada passada, né? Ele vai suavizar essas bordas, não deixando a passada sólida, ela vai criar um degradê, melhorando a qualidade, né? Reduzindo essa visualização dos feeds, né? Então aqui nós temos uma ilustração de como o Maps trabalharia. Então cada passada ela não fica sólida, né? Ali do lado direito você vê ela com o Maps ativa e do lado esquerdo sem o Maps ativa. Então eu teria como se fosse uma escada e ali do lado direito eu tenho um degradê, né?
uma passagem tonal suavizada. Então, o MAPS ele possui diversos padrões, né, diversos patterns de acordo com a resolução. Então, esses pontos, eles são calculados de uma forma que ele não coincide, onde o ponto da passada final coincide com o ponto da passada inicial. Né? Isso é bem interessante. Outro recurso, né, que a Mimac disponibiliza são os pontos variáveis, né? Então imagina a cabeça de impressão sendo tendo diversos furos, né, micros furos, onde ela vai despejar a tinta em cima do substrato, né, em cima do material. E esses pontos, eles têm diversos tamanhos. Isso ajuda principalmente em fotografia, né, onde eu tenho passagens tonais da sombra para a luz, né? Então o software, o sistema consegue calcular e jogar os pontos maiores em cores mais sólidas, ou em cores mais escuras, ou na sombra, pontos menores nas áreas de luzes ou nas áreas mais claras, e os pontos médios vai fazer essa interseção entre o ponto a área mais escura e mais clara. Quando nós não temos os pontos variáveis, né, os pontos fixos, principalmente nas áreas mais claras, eu consigo enxergar os pontos, né, a composição dos pontos, a distância entre eles, né, quando eu vou fazer uma área mais clara, o sistema tenta distanciar os pontos entre eles para poder dar a sensação de claridade. Mas dependendo do tamanho do ponto, isso é possível enxergar principalmente nas menores resoluções. E com os pontos variáveis, ele suaviza, né? Ele suaviza essa passagem tonal da área mais escura para a área mais clara, né? Muitas vezes você pega duas imagens que têm a mesma resolução e uma é muito mais granulada do que a outra. E isso a que tem menos granulação, bem provável que ela esteja utilizando pontos variáveis. O MCU, ele é uma novidade para a linha JFX 200, né? Nós já temos ele em alguns outros equipamentos da linha da Mimac, né? Todos os equipamentos de rolo, como alguns equipamentos planos menores, mas para a JFX 200 isso é uma novidade, né? O que seria o NCU? O NCU, ele é um sistema de detecção, é o Nozzle Check Unit. Ele checa os nozzles, né, que seriam os injetores, da cabeça de impressão antes de iniciar ou continuar uma impressão. Ele vai fazer o mesmo trabalho que o impressor faz de manhã, que é colocar um material, tirar um test print, olhar e ver se está tudo ok. Se não tiver tudo ok, ele vai fazer alguma limpeza, né? Vai fazer alguma ação. Então, o NCU, você ajusta ele, né? Qual é o período que você quer que faça a checagem, ou no início do dia, ou a cada X metro impresso, ou a cada hora impressa, né? Ele vai parar o equipamento, vai fazer essa checagem e, se tiver tudo ok, ele vai continuar. Aqui na nossa ilustração, né, ele mostra fazendo a checagem, e caso ele detecte que tem algum injetor entupido, isso é normal acontecer, é normal acontecer de entupir um dos injetores, né, ou um dos nozzles, isso é algo bem normal de acontecer. Caso aconteça, você consegue determinar também qual que é a ação que o equipamento vai tomar, né? Se o equipamento vai fazer uma limpeza mais soft, se ele fez a limpeza, ele vai fazer um novo Nozzle Check Unit, né? Ele vai checar novamente. Se não tiver bom, você escolhe qual que seria a segunda limpeza, se é uma limpeza mais forte ou se mantém a limpeza. Ele vai fazendo esse ciclo até recuperar, né? E caso ele não consiga recuperar, nós temos o equipamento, ele tem o sistema NRS, né? Que é no próximo slide. O NRS é o Nozzle Recovery System, né? Ele vai fazer uma substituição do nozzle que não está sendo uso naquele momento para substituir aquele nozzle que está defeituoso, né? Vamos supor, fiz as limpezas e não consegui recuperar, não consegui desentupir aquele nozzle. Eu tenho um sistema que consegue substituir um nozzle que não está em uso naquele momento pelo nozzle
que está com defeito, né? Isso você consegue, além de prolongar, né, o uso da cabeça de impressão, né? A cabeça ela tem um tempo de uso e tem o desgaste, e você consegue também prolongar e também não, vamos supor, é uma sexta-feira, final do dia, e começou a falhar a impressão e eu preciso chamar um técnico, só que técnico na sexta-feira, final do dia, não vou conseguir de prontidão ali para fazer a minha manutenção no equipamento. Então, eu consigo usar o sistema NRS para conseguir, usando a impressora sem criar as falhas de impressão, né? E fazer essa substituição de nozzle e continuar imprimindo sem problema nenhum, né? Então, aqui nós temos uma ilustração mostrando, né? Ali seria a cabeça de impressão depositando a tinta com a falha de impressão abaixo, né? No arquivo. Agora, a ilustração mostrando com o sistema NRS, né? O nozzle em laranja ali seria o nozzle que está fazendo a substituição na mídia. Então, às vezes falhou um nozzle, né? Ao invés de eu aumentar a resolução, né, perder produtividade da impressão para poder continuar esse trabalho, eu consigo utilizar o sistema NRS mantendo a produtividade sem perda de produtividade e mantendo a qualidade da impressão, né, sem perder nenhuma qualidade. O sistema NRS ele consegue substituir até 10 nozzles por linha de injetor. Vamos supor, um exemplo, a cabeça de impressão da JFX, ela possui 3 cabeças, cada cabeça ela possui 4 linhas de injetores. Então, daquelas 4 linhas, eu consigo substituir até 10 injetores de cada uma linha daquelas, ou seja, consigo substituir até 40 nozzles por cabeças de impressão quando eu tenho 10 em cada linha. Bacana, pode passar por gentileza, Danilo. Bom, a JFX 22513 EX, ela funciona com o Rasterlink 6 Plus, né? É a versão do Rasterlink 6 Plus voltada para alguns equipamentos mais recentes, né? Então, o Rasterlink 6, ele disponibiliza o sistema de impressão 2.5D, que é o sistema de impressão em relevos escalonados, né? Com o sistema de impressão o sistema de impressão V, né, que tem a possibilidade de criar camadas de impressão, né? Geralmente, quando você vai depositando as camadas, né, da tinta UV, você tem as camadas retas, né? Elas vão subindo como uma coluna reta mesmo, porque todos os arquivos vão cair, todas as camadas vão cair do mesmo tamanho. Que seria o 2D. O 2.5D é a possibilidade de criar relevos irregulares, né? Ou relevos de tamanhos diferentes no mesmo arquivo, ou relevos de formas arredondadas, formas cônicas, né? E isso com apenas um clique, né? Muitos clientes faziam esse sistema, mas de forma manual, né? Criava vários arquivos, um menor que o outro, um mais enxutos que o outro, para ir mandando impressão um em cima do outro para poder criar esses relevos. Com o sistema de 2D e meio disponível para o Rasterlink 6 Plus, pelo Rasterlink 6 Plus para a JFX 22513 EX, apenas para esse equipamento, exclusivamente, né? Esse sistema facilita principalmente na criação de brailles, né? Sabendo que a norma do braille, ele pede para que o braille tenha uma altura de 0,8 milímetros de altura e que seja arredondada, né? O arredondamento ele serve para facilitar a leitura do deficiente visual, né? Fazer a leitura do braille, e também ele aumenta a resistência física, a resistência mecânica da impressão, né? Ele vai evitar que a esfera feita em relevo com a impressão V, ele seja removido porque não tem os cantos vivos, né? Ele é arredondado, então o material ele tem muito mais resistência, ele vai ter muito mais fixação em cima da impressão. Você consegue fazer a impressão com o verniz por baixo e imprimir por cima as cores, né? Como está mostrando
ali na ponta do mouse, você faz os relevos que você quer, depois faz a impressão, ou você consegue fazer também a cor por baixo e o relevo e o verniz por cima, né? Que são as duas formas convencional. O Rasterlink 6 ele disponibiliza para o sistema 2.5D a possibilidade de criar o relevo com acromia, né? Com cian, magenta, amarelo, preto. E qual é a vantagem de criar o relevo em cromia? Quando você está criando o relevo em verniz, você está usando apenas um canal da impressora, né? Que seria o canal de verniz. Então você tem um tempo para fazer a criação. Quando você está usando os 4 canais para fazer o relevo, você tem a possibilidade de fazer o relevo até quase 4 vezes mais rápida, né? 3,5, 3,7 vezes mais rápida a criação do relevo. Porque eu tenho 4 canais despejando tinta para criar os relevos, né? Criar as texturas, e isso acelera o processo, né? Um relevo que eu teria 1 hora para fazer, né? Um mapa tátil de uma altura de 0,8 milímetros, de 1 milímetro de altura, que eu faria com o Clear, eu consigo fazer em 20 a 25 minutos esse mesmo relevo usando os 4 canais. Então ele vai jogar cromia, o relevo vai subir preto, depois ele vai dar a cobertura de branco, para que o relevo fique branco, e depois você faz a impressão por cima, né? Isso é bem interessante. Na nossa demonstração está mostrando o sistema de criação de relevo, é bem bacana ver. E a possibilidade de criar no mesmo arquivo diversas alturas de relevo, né? Isso te dá muito mais realismo. Por exemplo, eu vou simular uma pintura a óleo, vou simular algum processo de simular uma madeira, né? Os veios da madeira, vou fazer qualquer simulação de textura de concreto, eu consigo fazer de formas irregulares, dando mais realismo, né? Antes, as minhas alturas de relevo eram todas da mesma altura, então, de certa forma, ficava um pouco artificial. Com o sistema 2.5D, você consegue criar diversas alturas de relevos, isso automaticamente, com apenas um clique lá no Rasterlink, você já cria o sistema de relevo. Claro, tem que separar a cor especial, né? Criar um canal de preto ou de uma outra cor sólida, joga um software, dá um clique e ele vai fazer esse sistema de 2.5D. Ok? Bom, vamos falar de algumas aplicações, né? Lembrando que essas aplicações são aplicações rotineiras, né? Não são as aplicações que são possíveis fazer, as únicas aplicações que são possíveis fazer com equipamento, né? A JFX 200 é uma impressora UV. O sistema UV é possível imprimir diversos tipos de materiais, então você consegue atingir diversos tipos de mercados com esse tipo de equipamento, né? Vai muito da criatividade, né, do cliente, e o equipamento te dá essas possibilidades, né? Impressão UV. E aqui vamos falar de algumas aplicações, né? Algumas bem rotineiras. Bom, o mercado de decoração, né? O mercado de decoração, principalmente impressão em madeira, né? Então, esse mercado está crescendo bastante, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos algumas empresas que já trabalham com impressão digital UV em madeiras para fazer móveis, principalmente móveis de linha infantil, ou alguns móveis imitando, pega uma madeira comum e imprime uma textura de madeira nobre, né? Uma madeira mais nobre em cima da madeira de um MDF ou um MDP, né? Que são madeiras mais simples e agrega o valor com a característica de uma madeira nobre, né? Com texturas e tudo mais. Decoração, impressão em vidro, né? Isso é meio que um tabu na impressão digital UV, né? Muitas pessoas acreditam que não é possível imprimir vidro, né? E temos diversas situações de vidros de aplicações em vidros que é possível, principalmente a área de decoração, né? Aqui nós temos 2 quadros que foram impressos e esses quadros eles foram impressos no verso, né? Então você tem a possibilidade de, como por ser um material transparente o vidro, né? Você consegue imprimir atrás do material com a tinta branca
e esse vidro ele vai ter a proteção do próprio, a tinta vai ter a proteção do próprio vidro por estar impresso por trás dele, né? Então, se for fazer a limpeza com produto de limpeza, você não tem o perigo, né, de descascar essa impressão sem a necessidade de nenhum sistema de aderência, né? Você não vai precisar porque a impressão está protegida ali atrás do vidro. Caso eu tenha necessidade, né, de imprimir numa área que haja contato, né, supor uma placa que é uma placa de braille, que vai ter contato com vidro, uma garrafa, algum tipo de aplicação nesse sentido que tem contato, hoje no mercado, a Mimac tem a possibilidade de você instalar o primer, né, no equipamento. Nós temos disponível PR100 e PR200 para JFX 200, que são primers que elas vão imprimir exatamente aonde vai receber a tinta, né? Então, o equipamento imprime o primer, né? O primer é um promotor de aderência que melhora a resistência mecânica da tinta em contato com o material. Você consegue fazer a impressão localizada ali e depois fazer a impressão das cores por cima. E também, caso você não queira colocar o PR100 ou o PR200 na JFX 200, você tem diversos fabricantes, né, no mercado de promotor de aderência, de selantes automotivos, até selantes de vidro, selantes de madeira ou selantes de plásticos, que você consegue aplicar com uma pistola uma pistola de aplicação de tinta ou um rolinho, aplica na superfície, coloca no equipamento, imprime. Então, esses aditivos, né, para melhorar a aderência, aumenta muito mais as possibilidades do equipamento, o leque de aplicações, o leque de materiais que você queira imprimir. Então, materiais com dificuldade de aderências como o próprio polipropileno, né, que precisa de dar um tratamento corona ou fazer um tratamento de plasma, o vidro, que ele é um pouco hidrofóbico, né, ele não tem tanta maleabilidade, o aço polido, né, que são materiais que são de superfície sem porosidade, você consegue melhorar a resistência mecânica e a aderência com os sistemas com diversos promotores de aderências que existem no mercado e é muito simples de encontrar hoje em dia, né? Então, temos fabricantes que fazem especialmente para tipos de materiais voltado para impressão digital. O mercado de PDV, né, de totens e PDVs, devido ao uso das tintas flexíveis, você consegue imprimir materiais flexíveis onde você consegue imprimir, cortar e vincar, né? Então, nós temos equipamentos de cortadoras planas, né, para esse tipo de aplicações também, que tem uma área de corte plano, onde você consegue colocar uma chapa de materiais semi-rígidos. Por exemplo, imprime na JFX 200 com marca de registro, coloca numa plotter plana, faz as leituras da marca, corta e vinca, dobra, e você não tem o perigo de quebrar essa tinta, né? Principalmente quando nós falamos da tinta Lu 120 ou até mesmo a Lu 150, né? Que são tintas que elas resistem a esse tipo de aplicação. E o mercado de gráfico, né, o mercado de embalagem, tanto para prototipagens como para pequenas tiragens. Né? Às vezes o cliente precisa entregar pequenas tiragens de alguma embalagem ou fazer protótipos de embalagem, né? Com a possibilidade da impressão V, você consegue imprimir direto no mesmo substrato que será rodado numa máquina rotativa, né? Ou numa offset, numa flexografia ou numa rotogravura. Então, você consegue ter essas possibilidades. E com a tinta branca, né, a possibilidade da tinta branca, você consegue imprimir em papéis coloridos, papéis metalizados. Com o verniz, você consegue simular o relevo, né, o relevo seco em cima do material, simular o verniz serigrafia em cima da impressão. Então, você consegue imitar todo o processo digital
o processo rotativo com o processo digital utilizando a JFX 200. E a JFX 200 possibilita o gerenciamento de cor, onde você consegue igualar, né, gerenciar, calibrar a sua impressora igualmente a uma outra impressora digital ou até mesmo um processo rotativo. Bom, vamos falar um pouquinho do consumo e da produtividade do equipamento, né? Pegamos alguns exemplos, né, de alguns displays, onde nós iremos pegar o quanto gastou em tinta e qual foi o tempo de produção dessas aplicações. Bom, aqui temos uma placa de EcoPrint, né, da Papercell, que nós fizemos um display. Então, nessa placa, ela tem 2,44 por 1,20, que ela pega quase toda a área de impressão. Então, cada placa coube apenas um display, né? Essa placa ela tem 13 milímetros de espessura. Todos os exemplos que iremos passar aqui, fizemos a impressão em high speed, né? Então, usamos a resolução 300 por 450, 12 passadas, ou seja, 25 metros quadrados horas. Essa placa foi impressa com CMYK, né, 4 cores, mais CL, que é o clear, que é o verniz, né? Então, eu tenho alguns verniz localizado, criando texturas em cima desse display, né? Que é um display de uma loja de roupa, né? Então, um exemplo de um display de uma loja de roupa. Então, o tempo de impressão desse display, né, da placa, ou seja, da mesa, foi 7 minutos. Em 1 hora, eu consigo 8 placas e meia, mais ou menos, desse tipo da área total de impressão. Então, eu tenho uma unidade de display, por caber apenas uma unidade na placa. Eu tenho 8 display e meio por hora, por ser uma unidade. Então, em 8 horas de trabalho, eu consigo produzir, com esse equipamento, 68 displays e meio, né, desse daqui. Então, a máquina ela se mostra bem produtiva, mesmo quando eu utilizo a mesa inteira fazendo uma única peça, né, no caso do display. No próximo exemplo, usamos um display que é um pouquinho mais carregado, né, com cores mais chapadas. Então, eu tenho a mesma resolução, a mesma área de impressão, né, que é 2,44 por 1,22, uma única placa, um único display por placa. Eu tenho 16 ml de tinta, né? Esse display ele usou cor mais branco, então a cor em branco simultâneo, e ele usou 16 ml. Lembrando que todos esses exemplos nós usamos duas camadas de tinta, né? Ou branco e cor, ou cor e verniz, né? Então todos os exemplos têm 2 camadas. Bom, então, aqui eu tenho a mesma produtividade que o exemplo anterior. 7 minutos de mesa, 8 unidades de placas de mesa, né? Ou placas ou mesa, 8 placas e meia por hora, uma unidade de display, 8 display e meio por hora. Então, eu vou ter o mesmo 68 displays e meios num período de 8 horas de trabalho, né? Uma jornada de 8 horas de trabalho. Próximo, por favor. Bom, aqui pegamos uma placa de 2,40 metros por 1,22, onde colocamos diversos displays menores, né? Diversos posters num tamanho de 1:3. Então, coube 35 placas, né? 35 totens menores dentro dessa placa. Impresso na mesma resolução. Cada pôster gastou em torno de meio ml, né? 0,47 ml por pôster. Então, eu tenho um consumo total de todos os pôster de 16,8 ml por placa total. Então, eu tenho um tempo de mesa que também gastou 7 minutos, por ser a mesma resolução e a mesma área. Eu tenho 8 mesas e meia por hora, também a mesma situação. Aqui, no caso de cada mesa, coube 35 peças. Então, em 1 hora, eu consigo fazer 301 peças. Num período de 8 horas, eu consigo fazer 2.408 peças, como essa, no tamanho de 1:3, mais ou menos, né? Então, são placas menores, que vão para uma refiladeira digital, onde ela vai ser refilada e feito placas menores, né?
Aqui é um exemplo de um display de mesa, né? Então, aqueles displayzinhos que ficam em cima dos balcões de lanchonete, né? Que no caso é uma simulação de um display de uma loja de hamburgueria. Nesse caso, coube 30 unidades na placa de 2,44 por 1,22. Cada display, né, cada displayzinhos menores, com cor mais verniz, deu 1,14 ml, totalizando a placa inteira 34 ml e meio. Eu tenho o mesmo tempo, né, 7 minutos por placa. Consigo imprimir por placa, não, por mesa. Consigo imprimir 8 mesas e meia, 30 unidades por placa total. Consigo produzir em uma hora de trabalho 257 placas. 257 displays, totalizando uma jornada de 8 horas, 2.057 displays, né? Então você vê o quão é produtivo o equipamento, né? Você consegue ter uma produção, uma alta produtividade usando uma resolução intermediária baixa com o equipamento, isso imprimindo em 2 camadas, né? Então eu consigo fazer essa impressão com 2 camadas sem a perda de produtividade. Bom, e para finalizar aqui o exemplo de consumo, né? Aqui temos 4 placas em cima da mesa da JFX, 4 placas de PP de 3 milímetros, onde em cada placa eu tenho 2 unidades de sacola, né? Isso aqui são sacolas montáveis, plásticas, né? Onde é cortada, vincada e depois é feito a montagem. Então, cada placa coube 2 sacolas. Então, eu tenho 4 placas e 8 sacolas em cima da mesa. Impresso na mesma resolução, 300/450 passadas, eu tenho meio ml de tinta em cada sacola, né? Então, ou seja, cada placa eu tenho 1 ml e a mesa inteira eu tenho 3,94 ml na mesa inteira utilizando esse material, por se tratar de cores mais claras, né? E o branco é localizado, então eu tenho um consumo bem menor de tinta. 7 minutos de mesa, né? A impressão. 8,6 mesas por hora. Eu consigo imprimir 8 unidades, né? Que seriam 2 por placa. 68 unidades por hora e 544 unidades em 8 horas. Esse material a gente roda bastante em feira, né? Então é um material muito legal de demonstrar, porque é o polipropileno, né? Um material que ele é bem difícil da aderência, né? E o pessoal da Plascone, ele já vende material com tratamento, então você consegue já receber o material, colocar na sua impressora digital e fazer a impressão, e o material te dá uma ótima aderência, né? Inclusive, o pessoal da Plascone vai estar aqui no evento presencial e vai falar sobre isso, sobre a aderência do material em polipropileno utilizando impressoras digitais, né? Bom, é isso aí. Agora vamos dar uma olhada no demonstrativo do equipamento, né? Acredito que vocês estão aqui para ver o equipamento funcionando e vamos rodar o demonstrativo para vocês entenderem melhor as principais características do equipamento. Esperem que goste e voltamos logo mais para continuar com a demonstração. Olá a todos, sou Leonardo Freitas, supervisor de desenvolvimento de produtos. Vim apresentar a nova impressora UV plana de alto desempenho da Mimac, a JFX 200-2513EX. O novo equipamento conta com 3 cabeças escalonadas, que permite o uso de CMYK, Light Cyan
light magenta, branco e verniz, possibilitando os efeitos brilho, fosco e relevo. Com alta qualidade e produtividade, o novo equipamento pode imprimir em até 35 metros quadrados por hora, no modo 6 cores, com 2 camadas simultâneas, sendo ela branco e verniz ou branco e cor. A JFX 22513EX possui uma área útil de 2,5 metros por 1,30 m, com a possibilidade de imprimir em materiais com até 5 cm de espessura. Com isso, é possível ampliar a gama de mídias, ao imprimir materiais mais espessos como madeira, acrílico, PVC, XPS, MDF, dentre outros. Para uma variedade de aplicações, incluindo decoração, comunicação visual, industrial, embalagens, personalização, dentre outros. O carro de impressão possui o Media Jam, conhecido como sensor de impacto que evita a colisão com a cabeça de impressão. Possibilita pausar e continuar o trabalho de onde parou, sem interferir no resultado final da impressão. A mesa de impressão possui 2 zonas de vácuo que ajudam a estabilizar a mídia. Esse sistema pode ser acionado através de um pedal, deixando a mão do operador livre e auxiliando na troca de material. O grande diferencial desse equipamento em relação a outros equipamentos dessa linha é a criação de impressão 2.5D, com um sistema de sobreposição de impressão automática que combina camadas escalonadas, criando texturas mais suaves. Com esse efeito, é possível imprimir facilmente texturas sensíveis ao toque, simulando couro, pedra, pintura a óleo, madeira, braille e mapa tátil. Para maior segurança e estabilidade, o equipamento possui os sistemas NCU e o NRS que já constam em outros equipamentos MIMAC. A unidade de checagem de nozzles, NCU, detecta e limpa os injetores obstruídos. O sistema de recuperação de nozzles, NRS, usa os injetores limpos como substituto de injetores obstruídos, que não são recuperados após a limpeza. Essa função assegura um desempenho de impressão constante e reduz as falhas de impressão. Bom, essa foi a prévia do novo equipamento JFX 22513EX. Caso tenham interesse em conhecer o equipamento, entre em contato com o nosso time comercial ou com uma revenda autorizada MIMAC. Bom, agora vamos dar continuidade ao webinar. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o encerramento do webinar. Espero que vocês tenham gostado das informações e do vídeo de demonstração do equipamento. Nós recebemos alguns comentários, seja pelo chat, ou seja, algumas pessoas que mandaram no privado, mas perguntando basicamente sobre como podem ver o equipamento, como podem conhecer o equipamento. Então, são duas coisas muito bacanas que a gente pode oferecer nesse momento. A primeira é o nosso showroom aqui em São Paulo, está com o equipamento instalado, então a gente pode e gostaria muito de recebê-los para fazer testes, simulações, mostrar o equipamento produzindo, seja uma demonstração simples ou uma simulação de produção para verificar consumo, custo, viabilidade de investimento, o ROI do equipamento. E caso o cliente não seja de São Paulo, é possível fazer isso de forma online? Sim. Perfeito, a gente consegue fazer de forma virtual, de forma que vocês consigam verificar o mais próximo da realidade aí da produção e do dia a dia de vocês.
A outra forma que a gente tem para demonstrar o equipamento é que no dia 29 nós faremos um evento presencial aqui em São Paulo, mostrando o equipamento, então fica o convite para que todos possam acompanhar esse dia bastante especial aí conosco. Perfeito? Então, eu queria deixar os contatos da MIMAC em todas as suas mídias sociais, seja ela Facebook, Instagram, YouTube, o nosso próprio site e também o blog. O blog tem bastante informação relevante de mercado, de aplicação, de conceitos. Não é exatamente sobre os equipamentos em si, mas sobre o que os equipamentos podem fazer e podem prover aí ao mercado. Então, se vocês puderem, acessem e desfrutem lá das informações. Sim, muita curiosidade de aplicações, gerenciamento de cor, né? Tem muita sobre materiais também, então é isso que o Danilo falou, não é só voltado aos equipamentos. São coisas bem do dia a dia, né? Do dia a dia de quem usa esse perfil de máquina, né? Sim, ajuda bastante. E aproveitando aqui para deixar os meus contatos e os contatos do Leonardo, então a gente fica 100% aí à disposição dos clientes, dos distribuidores, enfim, de quem tiver qualquer tipo de demanda e necessidade. Se tiver alguma informação no chat que a gente acabou deixando passar, a gente vai responder diretamente às pessoas que comentaram. Então, Danilo, eu acho que tem só uma pergunta, né, que é da Elis Freire, que acho que é coisa rápida. Ela perguntou se a checagem de nozzle há um consumo. O consumo é o mesmo de um test print. Então, o injetor ele dá somente um shot ali no sensor, né? E o sensor verifica. Então, é o mesmo que ele vai consumir em fazer um test print em cima da mídia para você verificar se os nozzles estão ok. Então, é bem significante o consumo de tinta que é gasto nesse sistema. Acho que é só essa pergunta mesmo. Mas, caso tenha mais perguntas, está aí nosso contato, meu contato do Danilo, e entre em contato com a gente, venha conhecer o equipamento, aproveita a Black Friday aí, que o equipamento está numa promoção até que bacana, né? Não só esse equipamento, temos outros equipamentos das outras linhas também em promoção. É isso então, Léo. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo tempo de todos que nos acompanharam. Queria deixar aqui o nosso agradecimento. A gente vai encerrando por aqui e procurem as filiais da MIMAC, procurem a matriz aqui para conhecer o equipamento. A gente está à disposição de todos. Muito obrigado aí, um bom dia para todos. Obrigado, bom dia a todos e espero vê-los em breve.